Olá, turminha, tudo belezinha com vocês? Tia Vânia, espero que sim. Espero que todos estejam dispostos nesse dia abençoado pelo Senhor para mais um dia de aula, tá certo? Então, gostaria que você pegasse aí o seu material, certo? Abrisse o seu livro na página 22 para darmos início à nossa aula, tá certo? Hoje, última aula da semana, porque amanhã será feriado, não terá aula postada, tá bom? Beleza, não é isso? Amanhã é folguinha de vocês, tá certo, crianças? Então, hoje estudaremos sobre o que já foi estudado, fazendo a revisão dos conteúdos. O que nós estudamos nesse capítulo? Você lembra? Vamos lá comigo. Estudamos sobre dobro, triplo, quadruplo e também toda a tabuada de multiplicação até 10, tá bom? Espero que você tenha memorizado os resultados da tabuada. É muito importante que você memorize os resultados da tabuada, tá certo? Estude a tabuada para memorizar os resultados, tá bom, crianças? Então, a gente vai revisar um pouquinho sobre dobro, triplo e quadruplo. No seu livro não tem o triplo, mas a tia Vânia explicou tudo direitinho para vocês, tanto os que estão em casa, quanto os que estavam na sala de aula no dia da aula do dobro, do triplo e do quadruplo. Ok, baby? Então, agora, abra o seu livro na página 22, porque nós teremos as páginas complementares para a explicação da atividade. Antes disso, vamos relembrar um pouco sobre o que foi estudado. Para relembrar o dobro, é o seguinte: para se encontrar o dobro de um número, multiplica-se por quanto? 2. Dobro é a tabuada de 2. Exemplo: o dobro de 2 é 2 vezes 2, que dá igual a quanto? 4, certo? Aí o dobro de 4 é 2 vezes o 4, que dá igual a 8. E aí por diante. Ok, baby? O triplo para se encontrar o triplo de um número, multiplica-se por quanto? 3, isso mesmo, multiplica-se por 3, ou seja, o triplo se refere à tabuada de 3 de multiplicação. Ok, baby? Exemplo, o triplo de 3 é 9, porque 3 vezes 3 é 9, e aí por diante. E também estudamos o quadruplo. Para se encontrar o quadruplo de um número, multiplica-se por quanto? 4, isso mesmo, por 4. Exemplo, para se multiplicar o 2 4 vezes, quanto é? 4 vezes 2. Aí você multiplica, certo? É que dá igual a 8, né? 4 vezes o quadruplo de 2 é 8 e aí por diante, ok, baby? Só para relembrar, porque agora nós vamos para a página 22, explicação das atividades complementares para encerrar esse capítulo e na próxima semana estaremos começando um novo capítulo, ok, baby? Então, na questão 1 diz o seguinte: complete a tabela. Temos uma tabela aí, né? E aí você vai dar o dobro e o quadruplo dos números pedidos. No caso, 9, 11, 13 e 15. Ok, você vai dar tanto o dobro na primeira coluna desses números e na outra coluna o quadruplo. Ok, baby? Questão 2. A partir da questão 2 teremos problemas, tá bom? Para você desenvolver, resolver esses probleminhas aí. Tem uns que é raciocínio lógico mesmo, para você pensar, tá certo? 2. Sabrina tem 6 coleções de livros e Gabriela tem o dobro. Quantas coleções de livro Gabriela tem? Só para vocês entenderem, coleções quer dizer que não vem só um livro dentro da coleção, tá certo? Em vários livros. E aí, ele quer saber o dobro de 6. Quanto é o dobro de 6? Aí você multiplica, né, o dobro, tá certo? Pelo dobro de 6. 3. Em relação ao problema anterior, sabe-se que cada coleção de livro mencionada é composta por 4 exemplares.
Então, quantos livros Sabrina tem e quantos livros Gabriela tem? Olha só, lembrando que a coleção, né, tem a coleção, só um momento. Em relação ao problema anterior, sabe-se que cada coleção de livros é mencionada composta por 4 exemplares. Então, a coleção delas tem 4 livros, 4 exemplares, tá certo? Aí a pergunta é, então, quantos livros Sabrina tem e quantos livros Gabriela tem? Então, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar, tá certo? O 6 pela quantidade de livros. Então, vai ficar 6 vezes 4, que aí você vai obter o resultado da multiplicação. E aí, depois você vai saber com quanto cada uma vai ficar, tá certo? Ok, baby? Probleminha 4. Maurício propôs seu amigo Paulo o seguinte problema. Qual o dobro do dobro de 9? Se Paulo respondeu a pergunta corretamente, que número ele falou? Ele perguntou qual o dobro do dobro de 9. O dobro de 9 é quanto? 18. E o dobro de 18? É isso aí, viu? 5. A imagem representa a coleção de troféus recebida por Sérgio nas Olimpíadas de Conhecimento de que ele participou. Represente o total de troféus conquistados por Sérgio usando a multiplicação. Faça isso de 2 maneiras diferentes. O número de troféus conquistado pelo estudante e o dobro de algum número. Então, você vai fazer aí, ó, 2 multiplicações. Você tem aí uma quantidade de troféus, aí você vai fazer 2 continhas de multiplicação diferentes, tá bom? Com esse resultado, que dê esse resultado aí, tá certo? 6. Em um estacionamento, há 5 carros, 8 motos, 10 bicicletas. Calcule. A. Quantas rodas de carro há num estacionamento? Tem 5 carros, né? Aí você vai fazer a multiplicação pela quantidade de rodas que tem o carro, entenderam? Tem 8 motos. Você vai fazer a multiplicação da mesma coisa pela quantidade de rodas. Quantas rodas de moto e de bicicleta há no estacionamento? No item B. Então, se tem 8 motos, quantas rodas vai ter 8 motos? Se tem 10 bicicletas, quantas rodas vai ter 10 bicicletas? Ele quer saber o total de rodas, tá bom? Tá certo? C. Quantas rodas há no total no estacionamento? Aí você vai dar o total de rodas que tem entre todos os três transportes, tá bom? Então, o total de todos. Você vai fazer uma multiplicação, uma soma e vai dar o total de todos. No item C. Ok, baby? Na página 23 temos outro problema. Diz o seguinte: Gabriela, desde muito cedo, estuda alemão. Seus pais pretendem que ela more na Alemanha assim que terminar o ensino médio. Por isso, ela precisa estudar muito. Ela está no 5º ano do ensino fundamental e tem estudado 3 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Quantas horas por semana ela estuda? A multiplicação aí é a quantidade de dias pela quantidade de horas, certo? Ela estuda de segunda a sexta. De segunda a sexta dá quantos dias? Aí esse total de dias pela a quantidade de horas. Essa é a multiplicação para obter o resultado. Ok, baby? 8. João está se programando para ler o livro que ganhou de aniversário de segunda a quinta-feira, no primeiro dia. No primeiro dia, lerá por 1 hora, certo? De segunda a quinta-feira. No primeiro dia, ele lerá por 1 hora. A partir daí, a cada dia, lerá pelo dobro de tempo do dia anterior. Vamos lá, exemplo. No primeiro dia, ele vai ler 1 hora.
Aí, no segundo dia, ele vai ler o dobro de 1. Quanto é que vai ser? No terceiro dia, ele vai ler o dobro do segundo dia. E aí, por diante, certo? De segunda a quinta. E aí, você vai obter o resultado de horas até quinta. Certo? De acordo com o plano de João, por quantas horas ele lerá na quinta-feira? Né? Que é a pergunta. 9. Por recomendação médica, Sabrina precisa tomar certa dose de vitaminas durante um mês. Um mês tem quantos dias? Já vá pensando aí. A vitamina é vendida em cápsula e ela precisa tomar 2 por dia. Considerando um mês de 30 dias, de quantas cápsulas Sabrina precisa para seguir a recomendação do médico? Ela tem que tomar 2 por dia. Um mês tem quantos dias? Como é que vai ser a multiplicação? Descubra aí. 10. Em relação à atividade anterior, se cada cápsula que Sabrina precisa tomar custa R$3, quanto ela gastará com vitaminas para que faça todo o tratamento? O resultado da multiplicação da questão 9, você vai multiplicar pela quantidade de gasto, tá certo? Do custo. Entenderam? A quantidade, o resultado da questão 9, você vai multiplicar pelo custo dos remédios. E aí você vai obter o resultado. Ok, espero que você tenha compreendido. Vamos relembrar. Nós temos aí, né, uma tabuadinha. E aí você vai fazer a multiplicação, vai transformar ela em adição, como você fez na maioria das páginas das atividades desse capítulo. Exemplo, 3 vezes 4. Então, você vai fazer o 4 3 vezes, usando a adição. Como é que vai ficar? 4 mais 4 mais 4 e o resultado. Entenderam? Transformar na adição a multiplicação. Entendeu, crianças? Espero que sim. Tia Vânia vai ficando por aqui, ó. Beijo e até a próxima semana. Tchau!